Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Nós daremos início agora ao nosso próximo painel com o tema Compliance nos escritórios de advocacia e nos sistemas OAB. Relembrando que nós temos aqui uma ferramenta que permite que vocês nos façam perguntas através do ícone QA. Nós receberemos as perguntas dentro do tempo do painel e tentaremos levar para os palestrantes para sanarem nossas dúvidas, anseios. E aproveitando, vamos apresentar aqui os nossos ilustres convidados. Convido a compor a mesa virtual o ilustre doutor Adriano Fonseca, advogado, pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Salvador, pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, IBCC-RM, pós-graduado em Processo Penal pela Universidade de Coimbra e membro consultor da Comissão de Estudos sobre o Compliance do Conselho Federal da OAB. Igualmente convido o Dr. Maurício Learri, que é graduado pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia e membro da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o número 13.907. Profissional com grande experiência na seara civil, comercial e direito do consumidor. Atuou como professor universitário, foi diretor-tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia entre 2016 a 2018 e atualmente é secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, período 2019 a 2021. Igualmente, convido a doutora Thaís Bandeira, advogada criminalista, doutora e mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, professora de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia, diretora da Escola Superior de Advocacia da Bahia, ESA-BA, membro do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Advocacia, ESA Nacional, e membro do Instituto Baiano de Direito Penal, IBA-DPP. Realmente quem vai começar a primeira exposição vai ser a doutora Thaís. Ela vai iniciar o que ela vai precisar, ela vai explicar aí e passa a palavra para a doutora Thaís. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Luana, pela apresentação. Queria agradecer também a doutor Adriano Fonseca pelo convite para palestrar aqui esta manhã. Na verdade, não é bem uma palestra, é uma conversa, né, um pouquinho sobre o compliance. Um prazer muito grande, Adriano, dividir esse painel com você e com o Dr. Maurício Lee, duas pessoas que eu tenho um especial carinho, um especial apreço. Gosto muito de ouvi-los falar, sobretudo sobre essa temática, que é uma temática que cada vez está mais próxima de nós, advogados e advogadas, na nossa atuação. Eu, especificamente, que atuo na área criminal, eu tenho visto cada vez mais as demandas relacionadas com compliance chegando aos nossos escritórios. Não só como os nossos clientes, né, mas também com uma grande discussão por trás do recebimento de honorários advocatícios por parte da advocacia criminal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa parte, sobre como como está acontecendo, né, como vem o processo evolutivo de criminalização do exercício da advocacia. Vou falar um pouquinho, então, da questão do compliance relacionado a essa seara criminal, e aí vou deixar para
os experts falarem um pouquinho sobre o compliance dentro do sistema OAB, né, dentro da própria instituição. E queria logo de início pedir desculpas, provavelmente não vou conseguir assistir o painel inteiro, eu tenho aula na Universidade Federal da Bahia, a gente ainda está nesse sistema também de aulas virtuais, então permite que eu esteja aqui e daqui a pouquinho esteja também com os meus alunos e minhas alunas, já avisei que eu vou atrasar 10 minutinhos, é possível que eu precise também sair aqui do nosso painel 10 minutinhos antes, então eu peço desculpas a Adriano e a Maurício por não conseguir fazer esse fechamento com vocês, que eu acho que é tão interessante essa nossa troca de experiências. Então, sem mais delongas, já para começar a minha fala, eu queria tratar um pouquinho da Lei de Lavagem de Dinheiro, né? Originalmente a Lei 9.613, de 98. E o Brasil, em termos de matéria penal, de legislação penal, cede bastante a um interesse do público, ao interesse internacional, a um chamado clamor social. A lei de lavagem faz parte um pouco também desse contexto. A lei de lavagem ela tem um pano de fundo internacional, que foi a Convenção de Viena, em 1988. Essa Convenção de Viena, ela tinha como escopo discutir internacionalmente a questão da lavagem de dinheiro, por conta de uma experiência específica, a experiência americana. Todo mundo já deve ter ouvido falar nessa história, na história de Al Capone. Al Capone era um grande traficante de armas, traficante de drogas nos Estados Unidos, e nos anos 20, aproveitando a famosa lei seca, resolveu também traficar bebidas. Detalhe importante, ninguém deixa de consumir nenhuma substância porque ela está tipificada como crime. Ninguém deixa de consumir drogas porque está tipificado como crime. Começaram a procurar traficantes de bebida privada. E o governo americano procurava sempre. E essa incriminação, ela surgiu, ela apareceu por conta da parte tributária. Os valores que eram... Então, por essa discrepância entre os bens declarados e os bens que efetivamente ele possuía, ele foi preso. Não foi preso por tráfico de armas, não foi preso por tráfico de drogas, nem por tráfico de bebidas, e sim por conta da questão do fisco, da parte tributária. E aí chegou a uma técnica, né? Chegou a uma técnica chamada follow the money, siga o dinheiro, rastreie o dinheiro, que a partir desse rastreamento você certamente vai achar algum tipo de atividade ilícita que pode ser efetivamente declarada. Me lembra, eu gosto sempre, me dá um orgulho muito grande quando a gente está fazendo um congresso amplo, pessoas e compositor baiano, né, que é e aí tem uma música que ele diz, olha, emenda por um imposto de renda. Al Capone, para tentar maquiar a origem desse dinheiro, ele tem uma sacada também muito interessante. Nos Estados Unidos, alguém me informou aqui que está travando um pouquinho o áudio, deve ser alguma instabilidade da internet. Me avisem se continuar, que eu tento até reiniciar aqui, sair de novo da sala e entrar novamente. Al Capone, ele tem uma grande sacada, uma grande ideia para mascarar essa origem ilícita dos seus bens. Ele resolve investir nas atividades de lavanderias automáticas. Essa lavanderia automática é uma atividade de baixa fiscalização, e nessa atividade de baixa fiscalização, ele conseguia mascarar a origem dos seus recursos. Ninguém fica na porta da lavanderia automática vendo quantos quilos de roupa são lavados por dia. Então, ele terminava justificando, de alguma forma, essa atividade ilícita que ele tinha com o tráfico, misturando esses ativos em atividades lícitas, que seria a lavanderia. E daí vem a nomenclatura lavagem de dinheiro, vem dessa experiência norte-americana, vem desse contexto de Al Capone e do investimento dele nas lavanderias automáticas. O processo de lavagem de dinheiro é exatamente esse processo de tentar ocultar, dissimular a origem ilícita desses recursos.
E aí o Brasil, seguindo essa experiência norte-americana, de uma forma um pouco atrasada, né, porque você vê que a Convenção de Viena foi em 88, todos os países começaram a correr para produzir legislações nesse sentido, para coibir a lavagem de dinheiro, porque era importante que a gente tivesse não só a legislação punindo o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de bebidas, punindo também aquelas pessoas que estivessem gozando desse dinheiro oriundo de atividades ilícitas, e o Brasil só em 98 entra nesse sistema de motivo. Em 98, as legislações internacionais já estavam dizendo que lavagem era lavagem de qualquer curso oriundo de um rol, e a gente tem na situação do Brasil que traz, na verdade, um formato de criminalização com um rol de crimes antecedentes. O pessoal reclamando ainda que continua travando bastante. O áudio, eu posso tentar fazer o seguinte. Talvez seja melhor eu entrar pelo celular, que aí eu vejo se eu consigo, pelo 4G, fazer uma conexão mais estável. Me permitam só um minuto. Pronto, imagino que nesse formato agora a conexão fique mais estável. Melhorou? Pronto, então maravilha. Perdão, gente, das nossas atividades virtuais, a gente tem também que contar com isso, né? Ter sempre um plano B à mão. Por nada, gente. Obrigada pela espera. Bom, então, Al Capone, ele cria esse mecanismo, né, de tentar mascarar a origem dos seus valores através desse investimento em atividades de lavanderias automáticas, é preso pelo fisco por conta dessa situação, e o Brasil, portanto, passa, num momento, a seguir essa experiência americana e a tentar também proibir que pessoas que usassem atividades ilícitas para incorporar esse patrimônio na ordem econômica também fossem punidos. Como dito, era uma situação um pouco atrasada, já que a Convenção de Viena foi em 88, e, de repente, a gente surge com a nossa legislação apenas em 98. Já todos os países do mundo entendendo que aquela legislação não deveria se restringir a determinados tipos penais, lavagem de dinheiro, portanto, passa a ser qualquer atividade que venha a mascarar, a encobrir dinheiro oriundo de crime em geral, e o Brasil não. O Brasil, quando cria a legislação em 98, ele cria vinculando a tipos penais, ele cria com um rol taxativo específico. Essa mudança só vem acontecer em 2012, mais uma vez por pressão internacional. Não sei se vocês vão se lembrar desse nome, mas a gente tinha um grande bicheiro, um grande contraventor chamado Carlinhos Cachoeira. E Carlinhos Cachoeira, ele foi preso por conta do jogo do bicho. Tinha uma série de outras infrações, como crimes tributários, mas pelo jogo do bicho, a gente não podia falar em lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro era oriunda de crimes, e aí tinha um rol de crimes antecedentes específicos. Como a gente estava falando ali de uma contravenção penal, a lavagem de dinheiro não se aplicou para o caso dele. Então, em 2012, o Brasil percebeu que precisava efetivamente modificar essa legislação, e aí passou a mudar a redação do nosso tipo penal, falando que a lavagem de dinheiro é aquela lavagem, aquela tentativa de encobrir, de mascarar qualquer dinheiro oriundo de infração penal. Não restringe mais hoje a nenhum tipo penal, não restringe hoje mais a palavra crime, e sim a palavra infração penal, que abarca tanto o crime quanto a contravenção penal. Também existe nessa legislação de lavagem um ponto muito importante, que é a criação do COAF, é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e aí a gente começa a se aproximar já da seara da advocacia. Esse Conselho de Controle de Atividades Financeiras é um órgão consultivo. Qualquer operação suspeita de lavagem deve ser comunicada a este COAF. Este COAF faz uma espécie de triagem das informações e remete à polícia para as investigações pertinentes. A grande observação que se faz hoje é que na lei de lavagem existem artigos, do artigo 9º ao artigo 11,
em que são delimitados os chamados agentes obrigados, pessoas que, por suas atividades, devem manter cadastro de clientes, devem manter uma espécie de vigilância sobre os valores recebidos. Por exemplo, pessoas que trabalham com joias, pessoas que trabalham com pedras preciosas, que trabalham com obras de arte, casas de câmbio, que fazem conversão em moeda estrangeira, essas pessoas elas são obrigadas, as próprias instituições financeiras, né, os bancos, por exemplo, instituições de crédito, essas pessoas elas estariam aí vinculadas a um dever de cuidado, um dever de vigilância, na modalidade de garantidor mesmo, né, do direito penal, e essas pessoas estariam ali obrigadas a passar informações ao COAF sobre qualquer atividade suspeita. Então, se a gente tem uma pessoa que vai comprar um carro de 250 mil reais e vai lá em dinheiro e paga esse carro, opa, peraí, essa concessionária ela tem a obrigação de informar ao COAF que está acontecendo uma venda de um carro num valor elevado e esse valor está sendo todo pago em dinheiro. Essa operação é uma operação considerada suspeita. A pergunta que se faz é, quando a gente lê esses artigos da lei de lavagem, algumas atividades ali podem englobar a advocacia. E a pergunta é se nós, advogados e advogadas, estamos efetivamente vinculados a essa obrigatoriedade de comunicação sobre os nossos honorários ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Se nós estamos obrigados a justificar ao COAF os honorários que estamos recebendo na nossa atividade profissional. E aí a gente vai ter uma série de discussões por trás dessa obrigatoriedade ou não. A primeira discussão é a seguinte: a gente não pode usar no direito penal brasileiro a chamada teoria da cegueira deliberada, também chamada de teoria do avestruz, ou strict instructions, que são as instruções do avestruz, né, se a gente for traduzir ao pé da letra. Lembre aí o que faz o avestruz. O avestruz tem um buraquinho na terra, ele enfia a cabeça e simplesmente não sabe mais de nada que está acontecendo ao seu redor. A ideia dessa teoria da cegueira deliberada é exatamente essa. É você justificar que não sabia que seus honorários eram oriundos de crime, não sabia que aquele dinheiro comprado no carro à vista, 250 mil reais, era oriundo de crime, e simplesmente justificar com essa cegueira deliberada, justificar com essa evitação de consciência, né? Evito o dolo, dizendo que eu não tinha consciência da atividade pregressa, da atividade anterior. E aí surgem, gente, vários questionamentos. Por exemplo, se um traficante de drogas vai até um dentista fazer um tratamento dentário, será que o dentista também pergunta a ele qual é a atividade que ele exerce profissionalmente? Olha, você está me pagando aqui esse tratamento dentário, a gente sabe que implante, por exemplo, é uma coisa bastante cara. Aparelho ortodôntico que meus filhos usam é bastante caro. A gente chega no dentista, a gente tem que pagar um valor bastante elevado, normalmente à vista. E a gente não chega no dentista justificando a nossa atividade, mostrando o nosso contra-cheque, mostrando o nosso decore do escritório, a gente simplesmente paga ao dentista. Por que na área da advocacia a gente teria que justificar ao COAF o recebimento dos nossos honorários? Inclusive, nós criminalistas que temos um dever de sigilo em relação aos nossos clientes. Nós, criminalistas, a gente fica sabendo de determinadas atividades criminosas confessadas ali internamente nos nossos escritórios, exatamente por conta da nossa profissão, para que a gente trace uma linha de defesa mais adequada aos nossos clientes. E aí nós estaríamos obrigados a quebrar esse nosso dever de sigilo, a quebrar essa confiabilidade que nós temos na relação advogado, advogada e cliente, para fazer essas comunicações ao COAF. É esse o grande ponto de interrogação. Todos esses questionamentos foram levados ao Conselho Federal da OAB, no ano passado, inclusive. Em meio à pandemia, a coisa ficou um pouco apagada, né, vamos dizer assim, mas foi levado ao Conselho Federal da OAB exatamente para que o Conselho emitisse um parecer. E aí são várias as justificativas que vão demonstrar que nós não estamos obrigados a fazer essa comunicação ao COAF. Primeiro, porque nós temos um órgão de classe, que é o nosso Conselho Federal, que seria o nosso órgão a que nós estamos vinculados. Num segundo momento, porque o simples fato de receber honorários, ainda que sejam honorários maculados, ainda que sejam realmente honorários oriundos de crime, de atividade criminosa, isso por si só não é uma atividade de lavagem de dinheiro. A gente precisa, na verdade, fazer algum mecanismo para mascarar, para ocultar a origem desses valores. O simples fato da gente receber o valor, emitir nota, declarar tudo ao fisco, isso não é uma atividade de mascaramento, isso não é uma atividade que vai englobar
as fases da lavagem de dinheiro. Então, é possível que um advogado responda por lavagem? Claro. É possível que o advogado esteja efetivamente praticando os núcleos do tipo. É possível que a gente tenha um escritório de advocacia, inclusive, que seja o ponto, né, o elo que traça todas as estratégias para que um contrabandista de cigarros, por exemplo, consiga fazer essa remessa de dinheiro ao exterior, dando a ele todas as dicas e todas as informações jurídicas de como isso é feito. Mas o simples fato de recebimento de honorários por si só não cria obrigatoriedade de comunicação ao COAF, e 2, não cria responsabilidade criminal ao advogado, à advogada, pela lavagem de dinheiro. Do contrário, todos os profissionais, por exemplo, liberais, como dentista, médico, eles estariam obrigados a investigar os valores que estão ali sendo recebidos por parte dos seus clientes. Eu vou fazer aqui uma postagem no chat para quem está aqui acompanhando. É uma postagem que está nesse parecer do Conselho Federal da OAB, e nessa postagem a gente tem aqui um trechinho trazido por Pier Paulo Cruz Bottini. Ele é um professor da USP que atua bastante nessa questão de lavagem de dinheiro. Esse parecer ele foi juntado, inclusive, junto da manifestação do Conselho Federal da OAB. E aí esse parecer seria aqui o meu formato de encerramento da minha fala. Se observarmos com cuidado a lei brasileira de lavagem de dinheiro, a 9.613 de 98, o recebimento de honorários maculados não é conduta típica. Não se trata de ocultação ou dissimulação do artigo 1º do caput. O dinheiro recebido por um profissional liberal em contraprestação a serviços realmente efetuados com a regular emissão de nota fiscal não constitui não contribui para mascarar o bem, uma vez que o seu destino é conhecido e registrado. Não há ato objetivo de lavagem de dinheiro. A transparência, a formalidade do pagamento afasta a incidência do dispositivo. Aqui é apenas um trecho que eu queria deixar ressaltado para vocês, no sentido de mostrar, efetivamente, que por mais que exista na lei de lavagem essa obrigatoriedade de comunicação ao COAF, os advogados e as advogadas, pelo sigilo profissional e pela atividade inerente à advocacia, não são agentes obrigados, não são agentes que devem se submeter a esse formato estabelecido pela Lei 9.613. Eu me coloco à disposição para alguma consideração, também para o debate com o Adriano, com o Maurício. E, mais uma vez, gente, muito obrigada pela paciência, né, do problema técnico inicial, e peço desculpas também, porque daqui a pouco precisarei me ausentar para a aula da UFBA. Doutora Thais, muito obrigada pela excelente apresentação. Bom, damos sequência agora com a palavra o responsável técnico e acadêmico pelo evento regional, o ilustre doutor Adriano Fonseca. Bom dia a todos, né, saudando aí os participantes desse evento, meus colegas aqui de bancada, e parabenizando a excelente fala de doutora Thais. Na fala dela, ela enfatizou bastante a conduta individual, né, do advogado, a importância de se atentar para essas questões, principalmente da lavagem de dinheiro, do recebimento de honorários, e deixando bem claro aí um marco divisório, né, do que seria uma conduta concorrente para a prática desse crime, que seria o legítimo exercício da profissão e o recebimento, né, dos devidos honorários, que é uma contraprestação pelo serviço efetivamente praticado. Eu vou buscar aqui, na minha fala, já direcionar um pouco mais o conteúdo em razão do próprio escritório de advocacia enquanto empresa, né? Enquanto uma entidade que tem uma atuação no mercado como um todo. Então, nós, como advogados, estamos, né, geralmente mais focados em prestar o serviço para o cliente, e acabamos não tendo tempo, nem prestando muita atenção para a nossa própria necessidade enquanto escritor. Então, eu pretendo falar um pouco mais, neste momento, sobre a função do sócio do escritório, ou do próprio advogado que trabalha em um escritório em relação à sua própria casa, né? O escritório de advocacia, como qualquer outra empresa, ela está sujeito
a riscos em sua atividade, independentemente do porte do escritório, seja um pequeno escritório, seja um escritório médio, seja até uma grande banca de advocacia, com a estrutura realmente empresarial, digamos assim. Tem uma questão dos prazos, tem uma questão reputacional, a questão do gerenciamento de documentos originais, de clientes que podem estar sujeitos, né, ao extravio, a questão de delegações de funções da atividade, né? Pensem só, na responsabilidade, vamos contemplar aí na área tributária, onde temos aí uma enxurrada de regulamentos que são editados, reeditados, substituídos. Né? Um cliente solicita uma legal opinion e a gente delega para um estagiário fazer uma pesquisa. E a gente junta nesse legal opinion um regulamento que já foi recentemente alterado. Então, isso aí gera um dano reputacional para o escritório. Existe também a questão do gerenciamento dos riscos, como a doutora Thais falou, aí, do próprio recebimento de honorários. Não é? Qual é o risco que o escritório está disposto a aceitar? Né? Então, tudo isso deve partir de uma reflexão interna do escritório nessa questão dos riscos que vamos tratar aí na frente, acompanhando aqui o horário, um pouco mais detalhadamente. Agora, o grande fato e a importância que eu quero trazer ao tema é que hoje os bancos, as grandes empresas, né, as empresas que prestam serviços ao poder público, eles têm pedido aos escritórios de advocacia que eles pretendem contratar, o que contratam, a apresentação de suas ferramentas de compliance. E, mais ainda, que eles demonstrem como é a forma de gestão dos riscos que eles estão incorridos. Então, isso tem se tornado, cada dia mais, uma prática corriqueira. Né? Eu costumo aqui, por estar sempre em contato aí com colegas, presidindo a comissão de compliance da OAB, não é incomum de receber ligação de colegas e dizerem: Adriano, chegou aqui um formulário, uma ficha cadastral, a empresa para contratar aqui está perguntando isso, isso e isso, quais são essas ferramentas, qual é o plano que eu tenho aqui de mitigação de riscos, para poder levar adiante meu processo seletivo ou minha contratação. Então, realmente, a cada dia que passa, está sendo uma exigência mais efetiva, né, do mercado em relação aos escritórios de advocacia, principalmente as empresas maiores e empresas que focam mais na sua governança, na sua organização. Ela quer estar par a par com o escritório de advocacia que comungue dos mesmos critérios, da mesma preocupação, porque, pela lei anticorrupção, algum ato que esse escritório de advocacia venha praticar em nome ou benefício do contratante repercute diretamente na imagem, na responsabilidade por multas, por indenizações que podem ser atribuídas ao contratante. Então, realmente, isso aí é uma coisa que o advogado, né, tem que estar com esse olhar para dentro do próprio escritório dele, cada dia mais, por ser inicialmente um diferencial no mercado e logo, logo será um fato até de limitação da sua atuação profissional. Né? Dito isso aí, a gente tem que fazer uma pequena abordagem aqui do que seria compliance. Né? Não quero começar pelo lugar comum de dizendo que compliance é cumprir normas. Cumprir normas é um pressuposto do próprio Estado democrático de direito. Né? Todos nós, pessoas físicas ou jurídicas, estamos submetidos à lei e devemos cumprir a lei. Então, dizer simplesmente que compliance é estar em conformidade, é cumprir as leis, é um pouco limitante. Na verdade, compliance, a entidade que está em compliance, é aquela que tem ferramentas adequadas, né, que tem um plano de compliance e que esteja realmente levando isso como uma prática cotidiana para não só estar em conformidade, porque qual é o grande problema hoje? Né? Pela grande
pela grande quantidade de normas, né, que as empresas estão envolvidas, às vezes a empresa está agindo não em conformidade com as leis, mas não por uma atitude deliberada, mas realmente por falta de uma organização, de um mapeamento desses riscos, quais leis, quais regulamentos, principalmente as empresas que estão na atividade, que são mais regulamentadas, entendeu? Então, realmente, assim, estar em compliance está não só cumprindo a lei, mas adotando medidas preventivas para que isso ocorra da maneira mais adequada possível. E aí a gente vem para a questão dos riscos da atividade da advocacia, né? A advocacia é uma atividade que está sujeita aos riscos gerais e aos riscos próprios de sua atividade. Além da lei geral, né, a atividade da advocacia está sujeito ao Estatuto da OAB, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina da classe, além de provimentos federais, regulamentos do exercício da conduta dos advogados, que podem ensejar várias sanções, suspensão do escritório, suspensão do advogado inscrito, exclusão dos seus quadros. Então, na avaliação, no mapeamento de riscos, tudo isso tem que ser trazido, né, ao levantamento, para, a partir daí, se desenhar realmente quais são as ferramentas, quais são os mecanismos, o que é que pode ser implantado num programa de compliance voltado para os escritórios de advocacia. Então, realmente, essa regulamentação da OAB em relação aos escritórios abrange não apenas os advogados, mas abrange também as pessoas que trabalham para o escritório e que não são advogados, mas lidam com documentos, lidam com informações sigilosas. Isso é importante, porque a questão do sigilo da informação do cliente advogado está regulamentada em lei. Mas um funcionário que tem acesso às informações, ele não está automaticamente submetido a esse mesmo sigilo. Então, tem que ter um contrato de sigilo com esse funcionário, com esse paralegal, com esse secretário, com essa assistente que não é da área jurídica, entendeu? Para que esse direito, essa prerrogativa, essa obrigação seja estendida a eles também, né? Porque ele vazando essa informação prejudica sobremaneira o escritório profissional que está ali representando aquela instituição. Então, é muito importante isso aí, essa questão. Vamos lá. Então, feita essa identificação dos riscos, isso aí tem que ser tratado, né, a começar com a alta direção do escritório, porque é aquela questão que falaram lá no LGPD também. Não adianta você ter um programa de compliance para inglês ver, né? Você criar um programa bonito ali, fazer um código de ética, de conduta, fazer algumas políticas, disponibilizar no site, e aquilo ali não se tornar uma realidade no dia a dia do escritório. Eu digo, inclusive, não só isso para escritório de advocacia, mas com outras empresas, né? Se for para fazer um programa de compliance nesse contexto, não faça. Você está advogando contra o seu próprio interesse, porque você demonstra a consciência de que o que era o certo fazer, você escreve o que era certo fazer e você não vai ter nem a desculpa depois, se acontecer alguma coisa por uma falha, né, por uma omissão sua. Porque qualquer situação, qualquer empresa pode estar sujeito ao revés de acontecer de algum colaborador, de um sócio sem o consentimento e conhecimento dos outros, de um advogado contratado, de um correspondente, de um estagiário, praticar alguma conduta. Existem pessoas que realmente têm essa vocação, infelizmente, para praticar o que não é certo. Mas ele faz isso aí burlando um programa de compliance. Por mais que seja efetivo esse programa, né? Agora, o que é que tem que ser demonstrado no caso desse? Que realmente existia um programa, que foi um programa pensado para aquele escritório, para aquela estrutura, e só ocorreu aquele dano porque a pessoa que violou foi contra os princípios do escritório e conseguiu, de maneira, burlar. Por isso que o programa de compliance ele nunca é estanque, ele sempre está em revisão, porque os mecanismos, os modos de atuação, então, é muito dinâmico. Então, o programa de compliance também tem que ser dinâmico. Então, nesse contexto aí,
feito essa questão do mapeamento de riscos, feita essa questão, vamos sim aí para construir um código de ética para esse escritório, de acordo com sua realidade. Não adianta pegar um código de ética de um escritório, né, que tem dezenas, existe escritório com centenas de integrantes, né, completamente compartimentalizado, e querer se adequar à realidade que é um sócio, 2 sócios, com mais 2 ou 3 colegas, advogados que atuam ali. Os riscos estão diferentes. O que é que ele tem, identificando esses riscos, qual é a conduta que o escritório quer fazer? Ele quer assumir esse risco? Ele quer mitigar esse risco? Ele quer terceirizar esse risco? Ele quer descartar esse risco? Existem situações, né? Como se coloca, existe esse cliente aqui, a gente fez um levantamento, né? A gente sabe a maneira dele proceder, a gente sabe as relações que ele tem com alguns membros das instituições judiciárias e de outras instituições correlatas com a atuação da advocacia. A gente vai descartar esse cliente ou a gente vai botar uma red flag neste cliente? Vamos ficar mais atento, monitorando o que vai acontecer, né? Então, tudo isso aí é uma decisão da própria banca, o que é que ela está disposta a correr e a não correr. Esses dias recebi uma ligação de uma colega, que ela é professora, ela é advogada, e ela, depois do processo tramitar da comarca do interior, bastante tempo, o processo veio aqui para o Tribunal de Justiça da Bahia, e quando o processo chegou aqui no tribunal, foi distribuído o processo e coube a um relator, procuraram ela para contratar o escritório dela para fazer a sustentação oral no tribunal. Só que essa empresa no interior, ligada ao agronegócio, tem um sistema de governança grande. Então, pediu uma proposta a ela. Quando ela apresentou uma proposta, de honorários com um valor pro labore e um valor relativamente maior a título de êxito. Então, o sistema de governança da empresa questionou como honorários de êxito, porque ficou uma coisa estranha, né? Qual seria o êxito pelo seu trabalho? Isso fica subentendido que esse êxito aí poderia ser destinado para uma outra situação. Então, pedir a ela que ela precificasse a proposta dela em cima de hora técnica, em cima do trabalho que ela vai ser feito, que o êxito é decorrente da qualidade do trabalho que ela prestou. Então, assim, tudo isso aí começa a ser novidade para a advocacia também, né? Porque fica essa questão, o honorário de êxito no tribunal é diferente quando o advogado é contratado desde a primeira instância, porque ele vai pegar aquilo ali, vai estudar os fatos, confeccionar inicial, participar da instrução probatória e vai despender tempo e fica até mais conveniente para o cliente pagar realmente uma parte dos honorários do êxito. Mas o advogado que é contratado não apenas porque realmente a ostentação oral é importante, a depender como a pessoa coloque lá na tribuna, ele consegue realmente chamar atenção para certos pontos da demanda e consegue até reverter a causa. Mas isso aí enseja aquela questão. Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Então, assim, para não varar aqui muito tempo, eu teria até muito mais coisa para a gente falar sobre o compliance nos escritórios de advocacia. É isso aí, você que é sócio de escritório, você que é advogado que trabalha no escritório, está na hora de você olhar para dentro da sua própria casa, porque isso aí vai acabar ajudando a sua própria gestão, a reputação do seu escritório, e vai acabar também sendo um diferencial no mercado para a sua contratação. Isso é uma realidade cada dia mais presente, é inexorável, isso é muito importante, e pensando nisso também, até de incentivar isso nos escritórios, a OAB da Bahia procurou fazer, né, teve contato com a nossa comissão, né, que é a Comissão de Compliance da OAB, para trazer essas ferramentas de governança para a própria instituição. Para ela incentivar os escritórios a adotarem, ela teria que fazer o dever de casa dela. Não seria casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eu vou passar a palavra aí para nosso secretário-geral, Maurício Lee, uma das pessoas dentro da gestão que foi a maior incentivadora, a maior entusiasta
desse programa que já está implantado e em fase de desenvolvimento na nossa OAB Bahia, que podemos dizer que existem várias seccionais que têm ferramentas de compliance, que têm mecanismos de compliance, mas o primeiro que tem um programa de compliance pensado do começo ao final, planejado e implementado, a OAB Bahia é pioneira nisso no Brasil e Maurício ali, que vai falar agora, é um dos responsáveis, um dos entusiastas para essa aplicação aí. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Uma grande alegria participar desse evento. Quero desde já registrar aqui meu agradecimento especial ao Adriano Fonseca pelo convite. Dizer para mim que é uma alegria pessoal, profissional e institucional poder participar e falar um pouco da experiência que nós tivemos há pouco com a implementação do compliance dentro da OAB. Registrando também aqui, cumprimentando de forma especial a Márcio, a Luana e a Thaís Bandeira, essa grande guerreira nas trincheiras da ordem já há algum tempo conosco, uma professora especial, uma amiga especial, e eu tenho muito prazer de estar dividindo esse painel aqui com Adriano e com Thaís. Tive o privilégio também de ouvir as palestras anteriores, e com minhas queridíssimas Olívia Pimentel, Fabiane Borges, que também participaram ativamente do processo de implementação da LGPD, também na Ordem dos Advogados. Então, assim, é uma alegria muito grande. Mas vamos lá, eu não fui convidado efetivamente para uma palestra, até porque não me sinto autorizado diante de tantas autoridades e de tantas sumidades que conhecem tão bem do tema e que são palestrantes nesse grandioso evento. Eu não vou me arvorar a falar muito sobre o tema, mas, como o Adriano falou, eu sou, de fato, um entusiasta a respeito do tema. Acho que isso é uma bandeira muito importante para que seja levantada pela ordem, como tem sido levantada pela ordem, e também disseminando isso para todo o interior do Estado e para os nossos colegas advogados e advogadas e para os próprios escritórios de advocacia. Com isso, senhores, eu quero dizer que a nossa gestão, desde o início, se preocupou sempre não só com questões que são institucionais, né? Aquela questão da defesa da prerrogativa, guerra com o judiciário funcionando, não funcionando. Nós sempre nos preocupamos muito também com a questão da gestão dentro da ordem e tentando implementar coisas que fizessem com que a ordem chegasse a essa nova realidade, não só de tecnologia, mas também de ética, transparência. E desde o começo nós aplicamos alguns programas interessantes, como foi assim a questão da OAB Digital, onde hoje todo mundo consegue fazer todo tipo de requerimento diretamente no site, no sistema contratado pela própria ordem. Alteramos também a questão no Tribunal de Ética e Disciplina para que houvesse uma agilidade nos processos éticos e uma transparência nos processos éticos. E, por fim, a questão também da implementação do compliance LGPD dentro da nossa seccional. Lembrando sempre que esses três elementos, apenas para exemplificar, são, de fato, situações que nós, enquanto gestores, imaginamos que são alterações que foram feitas dentro dessa gestão e que serão perenes, serão perpétuas e que devem ser seguidas e monitoradas pelas próximas gestões vindouras. Nesse aspecto, me foi confiado o trabalho de ser o coordenador dessa implementação, e aqui eu vou fazer um recorte efetivamente para a parte de compliance, que foi pedido, e nós criamos um grupo de trabalho para fazer essa instituição, essa implementação dentro da ordem. E eu tive uma ideia, assim, porque dentro da própria ordem nós temos excelentes profissionais, gabaritadíssimos, para poder fazer isso, ao invés da gente contratar uma empresa específica demandando recursos da própria instituição, eu optei por tentar trazer
aquela prata da casa, as pessoas que já trabalhavam dentro da ordem, com toda a capacidade, com toda competência possível para fazer esse trabalho. Esse grupo de trabalho foi coordenado por Adriano Fonseca, e tem outras pessoas muito especiais, Vitor Hugo, a própria Olívia Pimentel participaram também, e isso partiu da percepção nossa e da nossa instituição de uma necessidade, né, de uma melhoria contínua na questão da implementação desse sistema de compliance e governança. Para isso, a gente precisava fazer o incremento, fazer com que surgissem as políticas internas. Não é que as políticas não existissem antes, né? Existia, sim, uma condição com relação ao tipo de contratação, ao tipo de recrutamento, etc., mas isso não era codificado, isso não era publicizado, isso não era levado para o externo, para o público externo, de quais os cuidados com a transparência e com a ética que eram tomados anteriormente. Então, logo em seguida, foi iniciado aquele período mesmo de diagnóstico, com a identificação dos principais problemas, dos principais desvios que, porventura, poderiam existir dentro da nossa instituição. Isso foi feito através de várias entrevistas, né? Não só com o corpo diretivo da OAB Bahia, os próprios diretores hoje, que estão diretores hoje, né, nesse triênio, mas também envolvendo de forma especial os gerentes e os colaboradores da casa. Até porque eu me recordo que foi uma coisa que ficou muito na minha mente, que nas falas do Adriano e no próprio painel anterior, que não há por que se implementar um programa que esse programa não seja perene, que não seja um programa, né? Não é uma coisa que vai se implementar e se esquecer, é uma coisa que a gente tem que, a todo instante, estar revendo revendo os cursos, né? Para ver se, de fato, o que foi implementado está sendo aplicado, o que é que pode ser modificado, etc., etc. Mas eu confesso a você que a maior dificuldade que nós tivemos de início, primeiro, era estabelecer uma conexão entre o projeto nosso, o programa nosso de compliance, com os colaboradores da própria instituição e com o próprio corpo diretivo, né? Esse foi o principal problema que nós tivemos. É importantíssimo que o corpo diretivo e os colaboradores, sobretudo os gerentes, as pessoas que têm uma posição mais destacada, tenha o conhecimento do que é o projeto, do que é o programa, e que tenha também a possibilidade de difundir isso para o interior do Estado e para os outros funcionários que, porventura, fiquem na escala abaixo desses heads, né? Então, essa quebra da zona de conforto talvez tenha sido a principal dificuldade, porque já se tinha um rumo traçado, e esse rumo tem que ser revisitado, tem que ser diagnosticado, tem que ser sugerido alterações, efetivamente, mas a nossa preocupação nessa gestão não era entregar apenas a implementação, era justamente a preocupação de demonstrar a necessidade de que nós precisamos ter resultados perenes e futuros com relação a essa implementação que está sendo feita hoje. Essa visão de gestão, para mim, foi muito importante, porque isso vai gerar reflexos na instituição e irão gerar frutos, eu não tenho dúvida, com relação à implementação também dos projetos e dos programas de compliance nos escritórios de advocacia. Então, uma das coisas que eu digo assim, que foi um projeto contínuo e muito importante, foi o fato de nós termos identificado, né, e ter nomeado o Compliance Officer, uma pessoa selecionada dentro da nossa própria instituição, uma pessoa que tinha afeição ao tema, tinha curiosidade por fazer essa implementação, né? Criamos também o Comitê de Compliance e Integridade dentro da própria instituição, formada por pessoas indicadas pelo Conselho, formada por pessoas indicadas pela diretoria, e, por fim,
nós fizemos também a contratação de um canal externo para que todas as denúncias tivessem um tratamento especial, que essas denúncias fossem encaminhadas para o Comitê de Compliance e para que fossem, de fato, auxiliar das tomadas de decisão do quadro diretivo da instituição. Com relação a outros aspectos que foram confeccionados por esse grande grupo de trabalho, foi a questão da normatização de coisas, como eu falei, que já existiam, mas não eram normatizadas, e de coisas que não existiam efetivamente dentro da instituição. Então, foram criados, né, os códigos de conduta e integridade, que já foram divulgados amplamente para toda a advocacia, para os presidentes das subseccionais, para os conselheiros atuais dessa gestão. Foi feito o regimento interno do Comitê de Compliance e Integridade, estabelecendo todas as normas, como é que tem que dar o tratamento específico à denúncia que é recebida pelo canal externo, para quem leva, que tipo de penalidade pode ser gerada. E criamos também uma série de políticas internas para recrutamento, para compras, para medidas disciplinares, etc., que serão, a partir de agora, um somatório de normas, né, que nos irão nos auxiliar na condução da instituição nos próximos anos. E aí eu digo com toda sinceridade que, para mim, por eu ser efetivamente um entusiasta do tema, e dentro da própria OAB, eu vejo com muito bons olhos a questão da necessidade de difundir isso para as outras subseções do interior do Estado, porque a gente vai poder replicar algo que já foi feito na seccional, para que também as subseccionais se valham dessas possibilidades. E eu digo isso a você porque, assim, no contexto da OAB, no sistema OAB como um todo, o objetivo do compliance, basicamente, é garantir que todas as normas sejam devidamente cumpridas, né? Para que a gente veja sempre que toda atuação está revestida de uma conduta ética por parte de todas as pessoas que estão ali no sistema. Tá? Então, o que a gente já pôde observar de pontos favoráveis, desde a implementação para cá, primeiro, que a gente tenta prevenir riscos corporativos importantes, a gente tenta identificar problemas que, porventura, não nos eram passados, a gente não tinha percepção de que estavam acontecendo. A gente tem que reconhecer a possibilidade de práticas ilícitas dentro de um sistema, e a gente precisa estar muito atento para não deixar que isso aconteça, sobretudo na condição de gestores, né, institucionais. E, assim, dentre outras coisas, redução de custos, eficiência operacional, mas, assim, é muito importante, e aí eu repito um pouco isso, que todo o corpo diretivo e todo o corpo funcional de qualquer instituição esteja muito próxima dessa implementação. E aí eu vou me arvorar a falar um pouco sobre essa questão da necessidade, da importância dessa implementação também nos escritórios de advocacia. E aí eu lhe digo por quê. Porque Adriano falou muito bem, nós já temos regras pré-estabelecidas da conduta ética que o advogado tem que privilegiar, tá certo? Então, desde que o mundo é o mundo, né, nós sempre tivemos uma necessidade, um controle social sobre os limites morais e éticos de tudo que a gente faz. Né? Isso surgem as reprimendas sociais, aquelas coisas de caráter moral que se cria, né? Mas nós temos também, nós tivemos e ainda temos a necessidade de uma imposição de certos limites éticos para todas as profissões. É a questão da deontologia, né? Aquela coisa da teoria dos deveres, no nosso caso, a deontologia forense, que aquele conjunto de normas éticas e comportamentais a serem seguidas, né, pelos operadores do direito como um todo. E aí, senhores, eu digo o seguinte, a OAB partindo na frente, tendo
esse projeto implementado, eu acho que vai servir como um norte, como uma referência, para que também os escritórios queiram replicar isso dentro das suas próprias organizações. E digo, com toda assim, clareza e com toda honestidade que eu posso aplicar aqui no momento, que eu só vejo vantagens na aplicação e na implementação das regras de compliance, tanto na instituição OAB quanto para a advocacia como um todo. Por quê? Porque eu acho que todas as decisões e procedimentos éticos, eles são vistos externamente, né, como um grande sinal de aderência ético e de competitividade. Hoje, Adriano falou muito bem isso também, que assim, quando você vincula dentro da sua organização de escritório aquela fala de que você está adequado às regras de compliance, certamente isso é uma demonstração que existe uma possibilidade menor e remota de que sofra algo relativo à corrupção dentro da sua própria instituição, e com isso você tem menos chance de perder certas oportunidades. A própria empresa contratar, ela vai perguntar, você já tem implementado as regras de compliance? Se você não tiver, certamente a empresa atualmente já vai olhar de uma forma diferenciada, né? Além disso, assim, certamente quem já sair na frente e implementar as regras de compliance vai sair na frente dos seus concorrentes, sem sombra de dúvidas, né? E outra coisa que eu acho, assim, isso é um valor de marca, é um valor de mercado. Quando você diz que você está você aderiu às regras de compliance e que está praticando isso, e de novo eu repito, não adianta você implementar e não praticar, você tem que praticar. É sinal de que você está preocupado com a sua organização, você está preocupado com a questão ética perante os seus clientes, perante as instituições com que você se relaciona, e isso gera, sem sombra de dúvida, de um sistema geral, o que eu costumo chamar, eu adoro chamar, de dividendos de integridade. É aquela coisa, não basta ser honesto, você precisa demonstrar que você é honesto, e eu acho que tudo isso faz com que nós todos sejamos vitoriosos e sejamos melhores na nossa profissão. Digo, assim, somente já encaminhando já para os finalmente, dizer que foi uma honra ter coordenado esse projeto dentro da Ordem. Eu acho que foi uma virada de chave, uma subida de um degrau muito grande para a instituição. Espero de forma muito sincera que esse programa seja seguido pelas próximas gestões, que seja feito um processo de monitoramento, inclusive, com relação aos escritórios, ver de que forma a OAB pode apoiar os escritórios nas implementações dos regramentos de compliance dentro das suas próprias estruturas, e também disseminando isso como um potencial que possa agregar na vida dos advogados, sobretudo os jovens advogados que hoje passam por uma situação muito difícil, que chegam no mercado, muitas vezes sem escritório de advocacia, advogando, né, em situações esporádicas, etc., mas que desde sempre eu penso que os rigores éticos eles só são favoráveis para a nossa profissão. Hoje ainda se discute muito a questão das alterações éticas, das normas éticas que já existem no Conselho Federal relativas à publicidade, mas isso, de fato, eu acho que é uma necessidade de adequação dessas normas, mas nós não estamos falando, de forma alguma, de não dar a importância devida à questão ética e à questão das regras de compliance dentro da instituição e dentro do ambiente de trabalho do advogado e da advogada. Com isso, senhores, eu quero, mais uma vez, agradecer pelo convite, dizer que eu estou completamente à disposição, não só aqui nesse chat ou nesse momento aqui, mas para quem tiver dúvidas, sugestões e questionamentos do que foi feito dentro da Ordem da Seccional da Bahia, e nesse aspecto eu tenho que dizer que eu recebi todo o apoio necessário do presidente Fabrício Castro e de toda a diretoria,
e que isso seja um programa a ser seguido pelas outras seccionais, pelas subseccionais, e que seja um estímulo para que também os escritórios de advocacia possam compartilhar mais e mais no futuro. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. Obrigada, doutor Maurício, pela excelente explanação. Bom, os demais expositores gostariam de fazer seus esclarecimentos finais, suas considerações? Gostaria apenas, né, de agradecer a doutor Maurício, doutora Thais, que, como ela justificou, preciso sair um pouco antes, a ESN, por propiciar este painel, e convidar todos para nosso próximo painel, que já se inicia na sequência. Muito obrigado. Quanto aqui, alguém perguntou aqui no chat como poderia ter acesso ao programa da OAB. Eu vou disponibilizar aqui no chat as principais ferramentas, e todas elas também estão disponibilizadas no site da OAB. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigada. gente. Tchau, tchau. Bom, nós agradecemos a participação dos palestrantes e todo o público, e, por favor, permaneçam conosco para continuar assistindo o nosso congresso.